A gente vai mostrar agora os detalhes da prisão de Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB. O banco que tentou comprar parte do capital do Master teve toda a sua gestão derrubada ou por afastamento judicial ou por decisão da nova gestão do BRB. E lembrando, tem mais informação nova dessa manhã, de agora a pouco, sobre as suspeitas relacionadas ao Paulo Henrique Costa. Ele é suspeito de receber como uma propina cerca de 140, para ser bem precisa, 146 milhões e meio de reais em imóveis. Essa propina era para facilitar negócios com o grupo de Daniel Worcaro no Master, ou seja, na gestão dele do BRB, tinha suspeita que já está colocada na decisão de que ele facilitava para o Master, em troca recebia imóveis de mais de 146 milhões como propina. Essa é a suspeita da PF. Eu vou direto com o Túlio Amâncio, que está acompanhando também tudo desde o início. A gente está desde cedo, todo mundo nessa apuração. Quarta fase dessa operação e agora com essa gravidade, né, Túlio, de falar em corrupção, claramente suspeita de corrupção relacionada a uma autoridade ou a um ex-gestor aqui do Distrito Federal. Bom dia, bem-vindo, Túlio. É isso, Camila. Bom dia a você, ao Colombo, a Leilane, a todo mundo que está no Conexão. Essa é uma operação da Polícia Federal com autorização do relator do caso, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. Foram cumpridos mandados de prisão aqui em Brasília e também em São Paulo. Aqui em Brasília, o alvo foi o ex-presidente do Banco Regional de Brasília, o BRB, o Paulo Henrique Costa. Então eu vou destrinchar um pouco o que a decisão fala sobre ele, para que os nossos colegas de São Paulo falem também sobre os outros alvos. O que me chama a atenção aqui, Camila, Colombo, Leilane e nossos assinantes, é que na decisão do ministro André Mendonça, ele cita que o Paulo Henrique Costa, ele colocou o Banco Regional de Brasília à disposição do Banco Master, para atender os interesses do Banco Master. E o documento aponta a aquisição daquelas carteiras de créditos fictícias, sem lastro, sem fundo. O documento aponta que o ex-presidente chancelou e acelerou as operações, mesmo ciente de graves inconsistências e ignorando alertas internos de que o banco havia adquirido aproximadamente 12 bilhões e 200 milhões em ativos falsos. Paralelamente, o Paulo Henrique teria ajustado o recebimento de vantagens indevidas em 146 milhões de reais em 6 imóveis de alto padrão, 4 em São Paulo, 2 aqui em Brasília. Quem teria feito esse pagamento? Daniel Worcaro, o ex-dono do Banco Master. Mensagens de WhatsApp revelam também que ele mantinha uma relação bem próxima com o Worcaro e o documento ele trata diretamente de um cronograma de aquisição dos imóveis e visitação dos apartamentos com a esposa. O Paulo Henrique levava a esposa, perguntava: meu bem, gostou desse? Gostou do outro? Qual que a gente pega? Ele escolhia e Worcaro comprava e fazia o pagamento. Para esconder a origem ilícita e a propriedade dos bens, o Paulo Henrique ele teria utilizado uma estrutura de fachada de empresas e fundos de investimento. O documento, ele ainda cita que o Paulo Henrique chegou a solicitar que o campo de adquirente de um imóvel fosse deixado em branco, alegando que faria parte de uma hold. Então, esses são alguns pontos que mencionam diretamente o ex-presidente do Banco Regional de Brasília, que foi afastado do cargo pela Justiça no ano passado, em novembro, quando o Banco Master foi liquidado depois da descoberta das fraudes. Depois do afastamento, ele foi demitido do banco, de fato, pelo governador Ibanez Rocha. Conversei com o governador Ibanez Rocha mais cedo, ele que deixou o cargo, ele quer concorrer ao Senado Federal. Ele disse que não tinha conhecimento de nenhum ato de ilegalidade nesse sentido por parte do ex-presidente do BRB. Eu volto com vocês.
Túlio, obrigada pelas informações. Vamos acompanhar, inclusive, as nossas equipes estão nas ruas aqui em Brasília, já que a busca e a prisão do Paulo Henrique Costa ocorreram aqui. Vamos ver o que disse o advogado dele, que acompanhou tudo, como é de direito mesmo nesses casos, o advogado do Paulo Henrique Costa, que é o Kleber Lopes. Vamos acompanhar. No primeiro momento, a defesa considera que o Paulo Henrique não representa nenhum perigo para a instrução, para a aplicação da lei penal. Ele está em liberdade desde a primeira fase da operação. Não há notícia de que ele tenha praticado qualquer fato que pudesse atentar contra a instrução criminal, contra a ordem pública, contra a aplicação da lei penal, de maneira que a defesa considera, no primeiro momento, a prisão absolutamente desnecessária. Mas, em respeito ao ministro André Mendonça, a defesa não vai fazer outras considerações ainda acerca da decisão tomada por Sua Excelência, até que a defesa possa examiná-la com mais calma, com mais vagar, e para que possa tomar alguma providência nos próprios autos, peticionando ao ministro, peticionando ao Supremo Tribunal Federal.